Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional. A gente está pegando os editais dos principais concursos públicos Brasil afora, está tentando aglutinar aquilo que há de comum entre eles e trazer essas informações para a sua aula, para que você possa ganhar o máximo possível de pontos, ganhar questões aí no seu concurso, para que você possa atingir o seu grande sonho, né? A gente sabe que no concurso público hoje é o desejo de todo não, né? Pelo menos a maioria dos cidadãos brasileiros ter a tal da estabilidade, ter um salarinho legal aí caindo no seu bolso todo dia certo do mês. Isso acaba sendo absolutamente interessante. Se Deus quiser, quem é de Deus, obviamente, quem não é de Deus, eu desejo boas vibrações, boas energias para que você possa estudar com bastante calma, que você possa pedir bastante racionalidade, serenidade no seu estudo, para que venha a aprovação. Lembre-se sempre, tá? Você está estudando para concurso público, é bom estudar. Eu não nego, tem que estudar bastante. Eu preciso comprar um livro de dica de estudo para concurso público. Como estudar para concurso público? Olha, pessoal, eu respeito, sabe? Existem dicas e várias dicas possíveis, imaginárias, mas eu ainda acho que a principal dica que eu posso dar para vocês é: coloque a sua bunda na cadeira, estude com bastante abnegação, pensando no futuro, na sua aprovação, nas coisas que você quer ter na vida. A principal dica é essa, tá? Pega um edital, vai desenvolvendo, vai estudando com bastante calma e, sobretudo, não deixe de sair. Não deixe de praticar esportes, não deixe de namorar, se você gosta de tocar com banda, se você gosta de jogar um futebolzinho, isso faz parte, tá bom? Não é pecado se você fizer isso. Mantenha a sua saúde física, a sua saúde mental em dia, porque a cabeça ajuda o corpo e o corpo também ajuda a cabeça, ok, pessoal? É óbvio que você não pode fazer tudo demais, né? Só vou praticar esporte, só vou sair, não vou estudar. Aí também não, né? Da mesma maneira que você também não deve só estudar, deve também ter uma vida social aí. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar o nosso estudo a respeito da teoria da doutrina constitucionalista. Na nossa aula passada, nós introduzimos o constitucionalismo e trabalhamos com o chamado constitucionalismo antigo. Agora eu quero trabalhar com vocês o constitucionalismo clássico, meus amigos. Constitucionalismo clássico, que é também chamado como liberal. Então vamos pôr aqui na lousa. Ele é liberal ou clássico. E aqui eu insisto, tá bom? Se você vê numa prova objetiva, você fala que o primeiro documento do constitucionalismo liberal foi a Magna Carta de 1215. Conforme eu falei na nossa aula passada, a gente está continuando o estudo. Olha, eu vi que o autor que eu uso fala que a Magna Carta, a Bill of Rights, a Petition of Rights são mecanismos, manifestações de constitucionalismo liberal clássico. Eu posso pôr isso numa prova objetiva? Olha, eu recomendo que você coloque, porque isso ainda é o posicionamento majoritário. O posicionamento minoritário, que é o posicionamento ao qual eu me perfilo, e eu vejo uma tendência de mudança no cenário doutrinário constitucional brasileiro, é você colocar o constitucionalismo liberal clássico como tendo seu início, como tendo a sua primeira manifestação através de dois documentos constitucionais, que são as Constituições dos Estados Unidos, de 1787, e a Constituição Francesa, de 1791. Então a gente coloca aqui, constitucionalismo dos EUA, dos Estados Unidos da América, de 1787, e a Constituição Francesa, de 1791. Aqui vai uma dica para vocês. Aqui vai uma primeira dica. Lembra que eu falei no nosso início do estudo sobre a teoria constitucionalista? Eu falei o seguinte, olha, o constitucionalismo ele antecede as próprias constituições. As constituições surgiram depois da existência do constitucionalismo. Então é errado você falar que o constitucionalismo só existe por causa das constituições. Não, o constitucionalismo já existe desde antes. A maior prova disso, aliás, o que está provando o que eu expliquei para vocês, é que, conforme eu estou colocando aqui na lousa, as primeiras duas constituições só foram aparecer, eu diria, quase 2000 anos depois dos primeiros traços, dos primeiros resquícios do movimento constitucionalista. A Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e a Constituição Francesa, de 1791. E por que ele é um constitucionalismo chamado liberal, meus amigos? Porque ele prega, dentro do constitucionalismo liberal, existe um vetor que até hoje você julga muito importante. Sabe qual que é esse vetor, meus amigos? Eu vou até anotar aqui na lousa. O vetor principal do constitucionalismo liberal ou clássico é o vetor da liberdade, meus amigos. Liberdade. Você não estuda lá que são 3 as gerações ou dimensões de direitos fundamentais? Você estuda que nós temos os direitos... O lema da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade, eu quero ser livre para pensar, eu quero ser livre para ir e vir.
Eu quero ter liberdade para professar a minha fé. Eu quero ter a liberdade de associação. Eu quero ter a minha liberdade de reunião. Tudo isso decorre dos fenômenos, dos movimentos que ocorreram aqui dentro do constitucionalismo liberal, do constitucionalismo clássico, que, conforme eu acabei de falar, iniciam-se com a Constituição de 1787 dos Estados Unidos e Constituição Francesa de 1791, ok? Esse é o constitucionalismo clássico ou liberal. Vamos ver se tem alguma coisa para falar aqui. Falei que surge a primeira dimensão de direitos fundamentais, dimensão relacionada à liberdade. Assim, estava esquecendo. Uma característica fundamental. Outra característica. Bom, primeira coisa são os documentos que eu falei para vocês. Segunda coisa, o vetor relacionado à liberdade. A terceira característica, que eu gostaria que vocês notassem, uma característica inerente ao constitucionalismo liberal ou constitucionalismo clássico, meus amigos, é a característica da rigidez constitucional. Rigidez constitucional. As constituições, elas começam a ser vistas como documentos rígidos que têm uma supremacia formal. Por enquanto, nós só estamos falando de supremacia formal de Constituição. É dizer, você pega a Constituição e você já começa a pensar aquela Constituição como um documento que foi solenemente elaborado para atender a determinados interesses. Não por acaso, nós temos aqui também no constitucionalismo liberal ou clássico o surgimento da primeira versão do controle de constitucionalidade, o famoso caso Marbury versus Madison, em 1803, controle de constitucionalidade na forma difusa. Ou seja, temos algumas características fundamentais aqui do constitucionalismo liberal ou clássico. Iniciado, conforme o posicionamento que eu adoto, Constituição dos Estados Unidos de 1787, Constituição Francesa de 1791, o que ele traz? O vetor de liberdade, isso é fundamental, até os dias de hoje nós lutamos por liberdade, mas ele traz pela primeira vez liberdade. Ele traz a ideia de rigidez constitucional, ou seja, existe a supremacia formal da Constituição e uma decorrência inerente dessa característica da rigidez formal é o chamado controle de constitucionalidade, que foi praticado pela primeira vez no caso Marbury versus Madison em 1803, primeiramente na forma difusa, ok? Esse é o constitucionalismo clássico ou liberal. Vamos aí para o nosso próximo slide que eu gostaria de discorrer com vocês sobre a próxima fase do constitucionalismo. A próxima fase que eu trago para vocês é a fase do constitucionalismo moderno ou social. Então vamos botar aqui na lousa e eu já vou explicar para vocês o que aconteceu. Constitucionalismo moderno ou social. Reparem bem, a primeira fase é a do constitucionalismo antigo. A segunda fase é a do constitucionalismo clássico ou liberal. A fase que nós estamos estudando agora é a constitucionalismo moderno ou social. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Conforme eu disse, nós temos um primeiro momento de influência das ideias liberais. A ideia de que as coisas se desenvolveriam por si só. O Estado não deveria intervir nas relações intersubjetivas. Se a gente parar para pensar, de acordo com a ótica do constitucionalismo clássico ou liberal, o Estado só serviria basicamente para proteger a população contra turbações internas, contra conflitos internos, ou mesmo proteger a população contra conflitos internacionais. Agressões estrangeiras, no caso, né? Ou seja, outras questões relativas à implementação de direitos, à infraestrutura, não deveria ser basicamente uma obrigação do Estado. A sociedade deveria se autogerir. Acontece o seguinte, pessoal, esse constitucionalismo clássico ou liberal, a fase anterior que a gente viu, não impediu que o mundo fosse jogado numa Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, basicamente, a Primeira Guerra Mundial, e ao final da Primeira Guerra Mundial, a Europa, notadamente, estava devastada, aquela coisa de guerra de trincheiras, e a Europa precisava se reconstruir. Ao mesmo tempo, olha que interessante, olha como a história influencia no processo de formação do direito constitucional. Ao mesmo tempo que isso se deu, a Rússia realizou sua Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique, lá em 1917, ou seja, uma ideia relacionada à igualdade, à estatização dos meios, dos bens de produção. Então, olha que interessante como é que as coisas começam a fazer sentido para a gente. Eu não falei para vocês que o constitucionalismo clássico ou liberal tem como principal vetor a ideia de liberdade? Sabe qual é o principal vetor do constitucionalismo moderno ou social? A ideia de igualdade. O segundo
a segunda parte do tripé da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Se no constitucionalismo clássico liberal você tem a ideia de liberdade, no constitucionalismo moderno ou social, você tem a ideia de igualdade, pessoal. Igualdade. E nós temos também dois documentos que trazem essa fase do constitucionalismo moderno ou social. A primeira, são duas constituições, na verdade. O primeiro documento é a Constituição do México, de 1917. Constituição do México, esse é o primeiro documento que marca o constitucionalismo moderno ou social. Constituição do México, também conhecida como Constituição Zapatista, de 1917, e a Constituição Alemã, de Weimar. Anotem, porque o examinador adora perguntar esse caso aqui, ó, esse segundo caso especialmente, de 1919. Portanto, se o constitucionalismo clássico ou liberal inicia-se com duas constituições, quais sejam a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, e a Constituição Francesa, de 1791, os documentos que marcam o constitucionalismo moderno ou social são as constituições mexicanas, de 1917, e a Constituição da República Alemanha, né? No caso foi celebrada em Weimar, de 1919. Rafael, olha como tudo faz sentido, olha como o que você acabou de falar tem realmente nexo. A Segunda Guerra Mundial durou de quando? Basicamente de 1914 a 1918. No final do conflito, o mundo já era outro. A gente viu que não bastava mais essa ideia de liberalismo estatal, isto é, não bastava mais a ideia do Estado não intervir. Viu-se que em determinados casos o Estado deveria intervir, exatamente para assegurar direitos, para proteger a sociedade. Você tem o surgimento dos primeiros direitos, por exemplo, direito ao trabalho, que é o primeiro direito social mesmo, genuinamente social que existe, é uma decorrência do constitucionalismo moderno ou social. Olha só, a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918 e nós temos, não por acaso, a Constituição do México de 1917, que é uma Constituição de cunho eminentemente socialista, cunho igualitário, digamos assim, e a Constituição de Weimar de 1919, que ela é extremamente prodigiosa na consagração de direitos fundamentais, notadamente direitos fundamentais de índole social. Ok, meus caros? Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu nessa fase do constitucionalismo moderno social? Bom, você tem o surgimento do vetor da igualdade. Na fase anterior, a gente tem o surgimento do vetor da liberdade, agora a gente tem o vetor da igualdade. Nós temos dois documentos fundamentais que marcam essa etapa do fenômeno constitucionalista, ou os quais sejam duas constituições, a Constituição do México de 1917, também conhecida como Constituição Zapatista, Z-A-P-A-T-I-S-T-A, eu já vi aparecer em concurso, mas isso não é tão comum, e Constituição da República de Weimar, da Alemanha, né? Celebrada em Weimar em 1919, não por acaso após o final da Primeira Guerra Mundial. Essa etapa do constitucionalismo moderno ou social traz, ao invés do liberalismo, isto é, ao invés da ausência de Estado nas relações, a onipresença do Estado. Então a coisa inverteu. Se na etapa anterior, do constitucionalismo clássico, não tinha Estado, agora no constitucionalismo moderno ou social tem Estado demais. Ou seja, você sai de um meio absolutamente desconcentrado, isto é, não tem Estado, e vai para um meio absolutamente concentrado, isto é, tem Estado demais. Vocês vão ver, nós vamos ver logo a seguir, que tanto um quanto o outro não são exatamente saudáveis. Então, da mesma maneira que a ausência de um Estado pode ter aspectos negativos muito grandes, a presença em excesso do Estado também pode ter aspectos desagradáveis muito grandes, ok? E com isso a gente pode ir para a terceira fase, no caso, o constitucionalismo contemporâneo, chamado neoconstitucionalismo, pessoal. Neoconstitucionalismo. Vamos lá para o neoconstitucionalismo e o que ele traz. Veja só, eu acabei de falar para vocês que o constitucionalismo clássico ou liberal, ele peca por ter muito pouco Estado. O Estado deixava as coisas se desenvolverem por seus próprios meios. O Estado só deveria intervir para proteger a população, para proteger a sociedade contra perturbações internas e perturbações externas. Então esse é o constitucionalismo liberal. Então você tinha Estado de menos, ok? Em seguida, você tem um constitucionalismo moderno ou social, que você passa a ter Estado demais. Nós tínhamos acabado de ter a Revolução Socialista na Rússia, em 1917, nós tínhamos a Constituição Mexicana de 1917, nós tínhamos a Constituição de Weimar de 1919, preceitos ligados à igualdade, o surgimento do direito do trabalho. Se você pegar a Organização Internacional do Trabalho, o surgimento dela data de 1917, é uma manifestação. Ou seja, a gente saiu de um contexto de Estado de menos e foi para um contexto de Estado de mais.
O que o neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, que é a fase na qual nós nos encontramos atualmente, tentou fazer? Tentou promover um equilíbrio. Então, exatamente por isso, a gente passa a falar naquilo que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Vou até trocar a lousa aqui. Estado Democrático de Direito. Vou anotar esse nome. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Quando você lê a expressão Estado Democrático de Direito, você tem que partir do pressuposto que essa não é uma expressão qualquer. Há uma diferença muito grande entre aquilo que é um mero Estado de Direito do que é um Estado democrático de direito. Se você for um leigo, você pode usar as duas expressões com sinonímia, mas depois de você assistir essa aula, você nunca mais vai cometer esse equívoco, porque a democracia é exatamente aquilo que visa dar um ponto de equilíbrio entre a ausência do Estado liberal e a onipresença do Estado social. Então, olha que interessante. O que é o Estado Democrático de Direito? É exatamente, meus amigos, um meio termo entre o Estado liberal. O Estado Democrático de Direito é exatamente o meio termo entre o Estado liberal e o Estado social. Meus amigos, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o Estado liberal, ele foi um Estado insuficiente e por isso ele cometeu pecados. O Estado social foi um Estado presente até demais e por isso ele também cometeu pecados, porque o Estado ele não pode intervir nem a menos e nem a mais. Quando ele intervém a menos, ele causa prejuízos. E quando ele intervém a mais, ele também causa prejuízos. Então, o que o Estado Democrático de Direito faz? Olha, vamos achar um ponto de equilíbrio aqui? Vamos intervir mais ou menos? Vamos intervir médio, de uma maneira que nem incomode tanto e nem a gente nem ficamos tão distantes assim das relações sociais, tudo bem? O Estado Democrático de Direito. Dica fundamental. O examinador de concurso adora perguntar um marco do início do constitucionalismo contemporâneo, ou ainda também conhecido como neoconstitucionalismo. Um marco, o início do constitucionalismo contemporâneo, é o final da Segunda Guerra Mundial. É o final da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos reposicionar os marcos. Nós temos o constitucionalismo antigo, de primeira e segunda fase, que vai até, basicamente, antes das constituições dos Estados Unidos e da Constituição Francesa. Então, nós temos aí que vai basicamente de 1215 até 1780, mais ou menos. É o marco do constitucionalismo antigo de primeira e segunda fase, posicionamento do professor, ok? Depois nós temos o constitucionalismo clássico ou liberal, que vai basicamente da Constituição dos Estados Unidos de 1787 até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, 1919, mais ou menos. O constitucionalismo moderno ou social vai até o final da Segunda Guerra Mundial. Vejam, portanto, que a fase do constitucionalismo moderno ou social durou pouco, se comparado com as outras etapas. Vai só até o final da Segunda Guerra Mundial, ok? Aí você deve perguntar assim para mim, mas Rafael, por que a gente adota como marco o final da Segunda Guerra Mundial? Simples. Acontece o seguinte: eu sempre falo isso nas minhas palestras, sempre falo isso nas minhas aulas, e os alunos costumam ficar chocados, porque eles têm uma certa dificuldade de entender. Vou explicar para vocês. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um estado... Os atos que foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, ao menos sob um aspecto formal, eles eram revestidos de aparente legalidade. Sabe por quê? Se você assistiu o filme, né, o Tribunal de Nuremberg, se você vê as argumentações que foram dadas por aqueles que foram julgados no Tribunal de Nuremberg, são as pessoas, os oficiais nazistas, eles falavam o seguinte: olha, não fui eu que matei, não fui eu que promovi o extermínio de milhões de judeus, de homossexuais, de ciganos, de eslavos, de pessoas ditas não arianas. Não fui eu, foi o Estado. É dizer, eu só estava mandando essas pessoas para a câmara de gás, eu só estava promovendo experiências genéticas com essas pessoas porque o ordenamento jurídico alemão na época me permitia. E digo mais, se eu não fizesse, eu ia ser considerado traidor, eu seria considerado praticante de crime de guerra, eu seria julgado por traição e poderia até ser assassinado. Então, os oficiais nazistas, a argumentação de 11 em 10 oficiais nazistas eram essas. Eles falavam o seguinte: eu não matei ninguém, quem matou foi o Estado. Então, se a gente analisar,
por uma ótica, insisto, hein, pessoal, estritamente formal, por uma ótica estritamente formal, o Estado nazista foi um Estado de direito, porque ele se baseava apenas na lei. E a lei, meus amigos, é papel. Papel aceita tudo. Você pode fazer uma lei sobre o conteúdo que você quiser, porque papel aceita tudo. Agora, uma coisa é você pensar juridicamente, é você pensar formalmente. Outra coisa é você pensar pelo vetor da justiça. É dizer, tudo bem que você tem essa lei e tudo bem que o papel aceita tudo, mas será que essa lei é justa? Apesar da lei alemã autorizar a matança de milhares de judeus, será que essa lei, formalmente em ordem, ela é materialmente justa? Será que é justo você matar uma pessoa por uma questão racial? E exatamente por isso se percebeu que era preciso promover uma superação de um Estado meramente legalista, um Estado meramente legislador. Era preciso pensar por uma ótica sempre de justiça. Daí que surge a concepção do chamado Estado democrático de direito. Olha como as coisas fazem sentido. As coisas fazem absolutamente sentido no nosso processo de explicação. O Estado liberal, ele tem como característica fundamental qual vetor? Eu falei para vocês, o vetor da liberdade. O Estado liberal, portanto, uma decorrência do constitucionalismo clássico ou liberal, ele tem como principal vetor o vetor da liberdade. O Estado social, que é uma decorrência do constitucionalismo moderno ou social, ele tem como principal vetor, qual vetor? O vetor da igualdade. Nós vimos o vetor da liberdade, nós vimos o vetor da igualdade. Não está faltando um vetor? Eu não falei para vocês que o lema da Revolução Francesa era liberté, égalité e fraternité? Liberdade, igualdade e fraternidade? Nós podemos falar com absoluta tranquilidade, portanto, que o neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, que traz a figura do Estado democrático de direito, consagra esse terceiro vetor faltante, o vetor da fraternidade. O vetor da fraternidade. Olha que interessante. Estado liberal, igualdade. Desculpem, Estado liberal, liberdade. Estado social, igualdade. Estado democrático de direito, fraternidade. E isso acaba tendo implicações de ordem prática. Sabe por quê? Porque os direitos, eles deixam de ser vistos como direitos apenas de uma pessoa só e passam a ser vistos como direitos de todos. Isso é interessantíssimo. Olha que interessante. Quando você fala o seguinte, ó, Rafael, eu exijo que o Estado respeite a minha liberdade de manifestação do pensamento. Apenas a minha liberdade de manifestação do pensamento. Esse é um direito de cunho individual. Eu quero que o Estado não faça nada para coibir a minha livre manifestação do pensamento. É meu, é individual. Esse é um exemplo. O segundo exemplo. Eu, Rafael, quero que o Estado garanta o meu direito à saúde, o meu direito à educação. Repare que mesmo os direitos sociais, ditos de segunda dimensão, relacionados à igualdade, também têm cunho estritamente individual. Eu, Rafael, quero que o meu direito à educação, o meu direito à saúde seja respeitado. Quando nós começamos a falar em direitos relacionados à fraternidade, nós estamos trabalhando com direitos que fogem da esfera individual e alcançam a esfera pluralista. Eu posso dar exemplo para vocês. Eu, Rafael, quero que respeite o meu direito ao meio ambiente? Negativo. Eu, Rafael, quero que seja respeitado o nosso direito ao meio ambiente. Eu tenho direito ao meio ambiente. Você tem o direito ao meio ambiente. As pessoas que estão aqui dentro desse estúdio, nesse exato momento, também têm o direito ao meio ambiente. É um direito de todos nós. Surgem, portanto, aquilo que nós chamamos de direitos meta-individuais, ou ainda direitos pluri-individuais. São direitos que saem da esfera da individualidade de cada um e alcançam um senso coletivo. Eu vou postular um direito, ou ao menos a parte que me cabe, de um direito que pertence a todos nós. Eu estou falando, por exemplo, do direito relacionado ao meio ambiente. Eu estou falando, por exemplo, do direito relacionado à probidade administrativa. Eu estou falando, por exemplo, do direito relacionado às questões consumeristas, o próprio direito do consumidor. Isso tudo é uma decorrência do Estado democrático de direito, que, por sua vez, veio com o constitucionalismo contemporâneo, ou ainda também conhecido como neoconstitucionalismo. Vamos prosseguir? Uma outra coisa que veio como decorrência do constitucionalismo contemporâneo são duas coisas, na verdade, que eu tenho que dar para vocês, explicar para vocês. São duas decorrências. Primeira decorrência, o fenômeno da constitucionalização do direito e o fenômeno da
Filtragem constitucional. O examinador de concurso de exame de OAB adora perguntar isso. O que é a filtragem constitucional? Filtragem constitucional tem tudo a ver com o fenômeno da constitucionalização do direito. E olha como as peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Eu falei para vocês, Constituição é norma, atualmente ela vincula tanto os agentes públicos como privados. A Constituição não é mais um documento meramente compromissário, ok? Ademais, hoje você tem áreas constitucionais em todas as demais áreas do direito. É dizer, eu não tenho apenas um direito ambiental, eu tenho um direito constitucional ambiental. Eu não tenho apenas um direito civil, eu tenho um direito constitucional civil. Eu não tenho apenas um direito processual, eu tenho um direito constitucional processual. Eu tenho um direito constitucional tributário. A nossa Constituição é analítica ou prolixa porque ela trata muito de muita coisa. Ela tem ordem social, ordem econômica, ordem financeira, administração pública, sistema tributário, princípios fundamentais. Tudo isso, meus amigos, é decorrência do fenômeno da Constituição, da constitucionalização do direito, que vem, não por acaso, como uma decorrência do constitucionalismo contemporâneo. O que é a filtragem constitucional? Anotem um conceito. A filtragem constitucional nada mais é do que nada mais é que a percepção do direito. A filtragem constitucional nada mais é do que a percepção do direito pela ótica constitucional. Vocês querem ver? Direito de propriedade. Vou dar um exemplo básico para vocês. Certamente você já deve ter ouvido falar. Vocês veem lá nas suas aulas de direito civil, certamente vocês estudam também direito civil, matéria importantíssima, vocês veem que é assegurado o direito de propriedade. A própria Constituição assegura o direito de propriedade. Você tem o direito a titularizar um bem como tal e chamá-lo de seu. É um direito inerente, absoluto, um dos primeiros direitos que nós temos consagrados. Agora, você tem ouvido falar também numa coisa chamada função social da propriedade. O que é função social da propriedade? São condicionantes para o seu direito de propriedade. É dizer, você pode ter sua propriedade? Pode, você pode ter sua propriedade, mas você deve respeitar, por exemplo, se a terra é produtiva, ela não pode ser uma terra improdutiva. Você deve mantê-la, não deve mantê-la ociosa. É preferível que você edifique essa terra, que você não seja propriedade urbana, seja propriedade rural, tá? Estou analisando de uma maneira conglobada. Que, se você possível, você empregue pessoas nessa propriedade sua. Isso nada mais é do que função social da propriedade. O que é isso? Decorrência de filtragem constitucional. Você interpreta o direito de propriedade pela ótica da função social da propriedade. Ou seja, entra no filtro o direito de propriedade, passa pelo filtro e sai função social da propriedade. Entenderam? O filtro, ele dá a característica constitucionalizada ao direito. Nada mais é do que uma decorrência da constitucionalização do direito. Dica fundamental. Você pode perguntar assim, Rafael, você acabou de falar que o neoconstitucionalismo, vocês viram que eu dediquei praticamente uma aula inteira para falar só sobre o neoconstitucionalismo, tamanha importância da matéria, é fundamental que você perceba que nós estamos atualmente nessa fase. Você acabou de falar que o neoconstitucionalismo ele surgiu após o final da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, quando é que surgiu o neoconstitucionalismo? Meus amigos, muito embora o neoconstitucionalismo tenha surgido no mundo, lá por volta de 1950, da década de 1950, no Brasil, o neoconstitucionalismo só veio com a Constituição Federal de 1988, tá? Nós temos, essencialmente, várias constituições ao longo da nossa história. Nós temos a Constituição de 1824, a Constituição do Império. Depois nós temos a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891. Depois nós temos a Constituição de 1934. Depois nós temos a Constituição de 1937. Constituição de 1946. Constituição de 1967. Nós temos a Emenda Constitucional número 1 de 69, que apesar do termo, ela não tem muito de emenda, ela alterou 80% do texto da Constituição de 1967. A Emenda número 1 de 69 foi absolutamente supressora de direitos. E nós temos a 8ª Constituição, que é a Constituição Federal de 1988. Das oito constituições que nós temos, aquela que trouxe o neoconstitucionalismo para o Brasil foi a de 1988. Tudo bem? Ah, Rafael, mas nós temos duas constituições que surgiram após a década de 50. Nós temos a Constituição de 1967 e nós temos a Constituição de 1969. Meus amigos, abstraiam isso. Essas constituições, elas têm por característica fundamental serem limitadoras de direitos. Elas não trazem o neoconstitucionalismo em seu bojo. Eu insisto, portanto, muito embora o neoconstitucionalismo tenha surgido no mundo
a partir de 1950, somente cerca de 35, 38 anos depois, ele foi adotado aqui no Brasil, no nosso texto constitucional, que por sinal é vigente até hoje, ok? Portanto, a Constituição Federal de 1988, ela é neoconstitucionalista. Ela tem vetores ligados à liberdade, tem vetores ligados à igualdade, tem vetores ligados à fraternidade. Você vai ver lá, tem direitos relacionados à liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de associação, liberdade de reunião. Tem direitos relacionados à igualdade? Tem direito ao trabalho, tem direito à saúde, direito à educação, direito à assistência e previdência social? Tem. Agora, tem direitos relacionados à fraternidade, como uma decorrência do Estado Democrático de Direito? Tem. Se protege a probidade administrativa, se protege o consumidor, se protege o meio ambiente, que são nada mais, nada menos do que manifestações neoconstitucionalistas. Ok, meus caros? Com isso, nós encerramos a nossa análise do constitucionalismo e na próxima aula podemos efetivamente estudar uma outra temática do nosso estudo dessa ciência aí que cai simplesmente em todos os concursos, que é a ciência do direito constitucional. Muito obrigado por sua atenção, por sua paciência, um grande abraço e até a próxima.